Seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabi Costa e o objetivo desse canal é ajudar você a atingir uma renda de R$ 1.000 trabalhando até 2 horas por dia, tá? E no tema de hoje nós vamos falar sobre o significado das cores, especificamente hoje a cor branca. Bom, e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que chama Bianca? Ou você mesmo chama Bianca? Bom, segura aí essa informação que até o final do vídeo eu vou te falar o porquê que eu perguntei isso pra você. Bom, então vamos lá. Você sabia que a cor branca tem 67 tons de branco? Pois é. Bom, normalmente uma cor ela tem mais tons daquela mesma cor. Então, por exemplo, o próprio branco, ele não é só um branco, um único branco. Ele tem 67 tons, tá? E isso pode variar. Tem cor que tem bem mais de 100 até. O branco ele é uma cor de início, tá? E eu vou explicar para você por que que tem esse significado. Lá naqueles tempos atrás, se acreditava em ressurreição. E quando as pessoas morriam, o pessoal vestia essas pessoas mortas com uma roupa branca. Por quê? Porque na hora que ela ressuscitasse, ela era um recomeço, né? Ela ressuscitou. Então, assim, é por isso que o branco indica isso, um começo. E quando Deus, lá na Bíblia fala, né, que quando Deus foi fazer o mundo, a primeira coisa que ele falou, haja luz. Luz, o branco também representa essa luz. Então, assim, é começo, tá? E como esse é o meu primeiro vídeo que eu tô fazendo e é a primeira cor que eu decidi começar justamente por ela, que é um começo, é proposital a cor que eu tô vestindo hoje. O branco é assim de disparado, é a cor mais importante dos pintores. Por que que é a cor mais importante? Porque o branco, ele é a base. Como eu acabei de explicar para vocês, é o começo. Então, assim, primeiro, o que que ele vai fazer? Ele vai pintar o fundo. E aí, ai, mas o fundo não é branco, Gabi. Tá, mas ele pode misturar com outra cor, mas a primeira cor que teve ali foi o branco. E o branco, os tubos de tinta branco, é os que mais vendem. Por exemplo, o pintor, na hora de fazer o quadro, ele pega um tubo de cada cor, mas o branco ele pega dois, três tubos, tá? Por quê? Porque é a base e o branco, qualquer cor que mistura com ele, você obtém qualquer cor, tá? E falando em mistura de cores, é, isso até não é muito falado, mas o branco é a quarta cor primária que existe. E por que isso, né? Porque o branco, ele não se obtém de outras cores, da mistura de outras cores. Se você misturar branco com azul, vai ficar azul. Se você misturar branco com verde, vai ficar verde. Então, assim, a mistura para obter o branco não existe, tá? Então ele é a quarta cor primária por causa disso. E aí, o branco ele é uma cor do bem. Como assim, Gabi, uma cor do bem? O branco ele é uma pureza, ele é uma cor feminina, é uma cor delicada. Então, assim, fala até que é a cor dos espíritos, da espiritualidade, do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é representado por uma pomba branca. Assim, é puro, é inocente. Então, assim, se você coloca o branco, ele não existe nenhum significado negativo por mais ruim que ele esteja, num lugar ruim, num design que não tá. Que transmite uma coisa ruim, não importa, ele é bom. É uma cor boa, tá? Então, assim, se você. O preto, ele é completamente ao contrário. O preto.
ele é escuridão, ele é impuro, ele é uma cor pesada. Já o branco é uma cor leve, né? Se você coloca o branco do lado do preto, quebra aquele preto, aquela coisa ruim do preto. E isso é com qualquer cor, tá? Pode ser com vermelho, pode ser com amarelo. Então, só precisa tomar cuidado com o contraste, tá? Mas isso eu vou falar em outro vídeo. Mas assim, a cor, o branco, ele quebra e qualquer cor do lado do branco se torna positivo. E isso, assim, é uma coisa muito, muito legal mesmo. Porque se você está fazendo um trabalho de design e você quer transmitir uma, uma coisa legal, uma coisa delicada, você pode apostar no branco com um detalhe. Por exemplo, a paleta de cores da sua cliente, é, um rosa, marrom, e aí você coloca um detalhinho branco, sabe, as letras brancas, para dar aquela delicadeza, para dar aquela quebrada nas outras cores, tá? Que super funciona e fica muito, muito, muito lindo, tá? Ai, Gabi, mas eu preciso mesmo saber o significado das cores? Olha, sim, você precisa saber. E eu vou te dar um exemplo, tá? Imagina que um cliente contrata você e aí ele vai fazer uma inauguração do restaurante dele, tá? E aí você vai precisar fazer um design sobre que vai ter inauguração, ó, tal dia, tal horário, compareça nesse tal endereço que vamos inaugurar e tudo mais. Você vai fazer esse design. E aí, lembra que eu te falei lá no começo que o branco é uma cor de início, de começo? Você vai usar esse branco ao seu favor. Você vai colocar ali o branco, um branco no fundo, um branco, um detalhe branco, sabe? Porque é psicológico, tá? Isso não sou eu que estou falando. Isso é um livro específico, tá? Que é só disso, que é só de cores. Quem quiser saber o nome do livro é A Psicologia das Cores, tá? E assim, isso vai mexer com o inconsciente da pessoa. E a pessoa vai. Nossa, é uma coisa nova. Nossa, é um início de alguma coisa. A pessoa vai pegar, tá? Mas lembra, é inconsciente. E você pode, simplesmente por ter usado essa cor, bombar o restaurante do seu cliente no dia da inauguração. Agora, se você não sabe o significado das cores do branco, né, que a gente está falando, como que você vai usar isso a seu favor? Você não vai. Então, assim, é um detalhe a mais que pode fazer muita diferença. Pode não, faz muita diferença. Eu sei porque eu uso isso ao meu favor e olha, os resultados assim são impressionantes, tá? Eu vou trazer aqui em outros vídeos também um pouco mais de resultado para você saber como que funciona. Eu vou montar algumas artes também para vocês verem como funciona. Vou fazer vídeo, né, montando com você, junto com você, tá bom? Eu selecionei alguns nomes aqui que com certeza eu acho que você nem sonhava que esse nome tinha alguma coisa a ver com o branco. Mas ó, Alba, Bianca, Camila e Jennifer. Elas são esses nomes são derivados de branca. Significa branca, tá? Inclusive, Camila é uma flor, significa flor, e é uma flor específica, é a margarida, e margarida é branca, então assim, é branca, tá? No fim, o significado é branca. Então, assim, trazendo para o design,
que você pode usar isso ao seu favor? Você pode achar uma cliente que tenha uma filha que tem esses nomes, Alba, Bianca, Camila ou Jennifer, fazer um quadro para essa cliente usando os elementos brancos, usando o fundo branco ou a moldura branca, né? Aí vai da sua criatividade. E você passar isso para cliente. Olha, eu usei essa cor porque o nome da sua filha, o significado é branca, tá? Então eu usei isso, isso, isso. Você explicar para sua cliente. A sua cliente vai falar: opa, peraí, ela sabe do que ela tá falando. E assim, que legal você, designer, saber que o nome da filha da sua cliente significa branca. É incrível, tá? Então, assim, você mais uma vez está usando o significado das cores ao seu favor, tá? E assim, você saber usar isso vai te trazer muito mais cliente, vai trazer. O cliente vai entender que você se importa com ele, que você não está fazendo um trabalho qualquer, que você está fazendo aquilo é, com amor e profissionalismo, claro, que é o mais importante, tá bom? E assim, aqui no começo do vídeo eu falei para que eu ensinaria você a ganhar R$ 1.000 trabalhando 2 horas por dia, tá? Mas, sabendo o significado das cores, você pode fazer muito mais que R$ 1.000. Por quê? Porque você não vai nem precisar procurar mais cliente, porque o seu cliente vai indicar você para outras pessoas. Porque você ter uma informação que agrega no seu design é ouro, tá? É ouro. Porque é como eu te falei, a cliente, ficar, ela vai ficar impressionada com você, ela vai ficar feliz, tá? Então, assim, quando a pessoa entende que você se importa com ela automaticamente começa a falar do seu trabalho para outra pessoa, tá? Então, é muito importante você saber o significado das cores. É muito, muito, muito importante mesmo, ainda mais na área de design, tá bom? E aí, consequentemente, você vai acabar ganhando mais. O branco é tão importante que nas ocasiões importantes, assim, de discurso, lá na Inglaterra, né, a Rainha Elizabeth, ela sempre usava branco nos discursos importantes, tá? Porque o branco, ele passa essa pureza, como eu falei, ele é a cor mais importante, tá? Então, assim, quando ela ia falar alguma coisa muito importante, ela colocava branco. E isso trouxe para outras funções também. Por exemplo, o Papa, ele só usa branco, mas não é à toa. Isso porque ele tem uma autoridade maior. E assim, o Papa, ele é uma autoridade, nossa, muito grande, né? Então, assim, ele sempre usa branco. Sempre, 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 sempre. Mas, novamente, aquela pureza, a inocência. Então, assim, ainda mais um Papa, né? Então, é mais que normal ele usar o branco, tá bom? Agora, trazendo para o lado da inocência, quando você lembra lá atrás, quando ainda se dava oferenda, fazer sacrifício, essas coisas. Naquela época, quando acontecia isso, só se davam para oferenda animais brancos, como por exemplo o cordeiro, né, que foi sacrificado e tal. Isso aí foi por quê? Porque o cordeiro é um animal puro, é um animal inocente, é um animal dócil. Então, assim, só se sacrificavam animais com a pelagem branca. Se fosse um animal com pelagem preta, isso aí é coisa do demônio,
tá? Isso aí não é impuro, é uma coisa ruim, é uma maldição. Então, quando se davam oferendas para coisas boas, era só animais brancos, tá? E aí, trazendo para o lado do design, novamente, a pureza. Normalmente, quando você, por exemplo, o seu cliente, ele trabalha com comida vegana, um exemplo, tá? Você não vai colocar ali uma cor forte, uma cor pesada. Você pode usar o branco junto, porque essa pureza, essa inocência, ainda mais que não comem animais, né? Então, assim, é bem legal trazer isso para o seu cliente, tá? Usar essa cor, usar os elementos brancos de alguma forma, tá bom? No seu design, se o seu cliente for nesse caso, por exemplo. Agora, se o seu cliente trabalha com industrializado, por exemplo, tá? Industrializado eu falo tipo McDonald's, essas coisas. Você não precisa usar o branco, porque o branco ele é aquela coisa natural, tá? Mais natural. Então, se você se coloca um branco no McDonald's, fica desproporcional. O pessoal que trabalha no McDonald's, eles usam as roupas coloridas. E eles usam as roupas coloridas por quê? Porque eles podem usar, porque não é uma coisa natural. É uma coisa industrializada, tá? Então tem essa coisa também. Aí você me fala, ah, Gabi, nossa, mas é muita informação, é muito difícil e ainda eu tenho que fazer o design. Nossa, é muito difícil. Tem um homem, né, que ele trabalhava no exército e ele era paraquedista. E aí ele fraturou, a coluna dele, os joelhos dele começaram a ficar bem desgastado por causa dos saltos, né, da aterrissagem. De tanto aterrissar no chão, aconteceu isso com ele. E aí ele chegou num ponto que ele não conseguia mais andar sozinho. Ele tinha que andar de muleta. E aí, quando aconteceu isso, como ele não andava mais praticamente, ele foi engordando, porque ficou comendo, né? Foi engordando, engordando, engordando. E aí ele procurou professores de yoga para ajudar ele, né? E todos os professores de yoga falou, ó, não tem mais jeito, esquece. Você vai viver o resto da sua vida assim. Só que apenas um falou, opa, peraí, tem jeito. E aí, é, esse professor treinou ele, ajudou ele e tal. Ele perdeu 64 quilos em menos de um ano. E o mais importante, ele não só voltou a andar, ele estava correndo. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil a trajetória dele, né? Uma pessoa que não anda, não andava, né? Conseguiu emagrecer e ainda conseguiu andar, correr. Então, assim, o que que eu quero te mostrar, né? O que que eu quero te falar? Vai ser difícil mesmo. Todo começo é assim. Mas depois que você pega o embalo, já era. Você faz acontecer e você faz não só acontecer, você faz mais ainda, tá? Então, assim, eu tô aqui para te ajudar. Um conselho que eu falo para você é: acompanhe os vídeos daqui. Acompanhe os vídeos que eu vou trazer para você as cores, vou trazer os conceitos de design, vou fazer design na prática com vocês, tá? Então, fica aqui, acompanhe aqui que eu vou te ajudar. Vou te ensinar tudo que eu sei, tá bom? E no vídeo de hoje a gente fica por aqui. E se você conhece alguém que chama Alba, Camila, Jennifer, Bianca, comenta aqui embaixo pra mim que eu vou gostar muito de saber. E a pessoa que você conhecer também vai gostar de saber que o significado do nome dela é derivado de branca, tá bom? Então é isso. E dá o like no vídeo, curte, manda aí pra alguém que você conhece, tá bom? E
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.